Boa noite, professor, tudo bem? A Boa gente noite. está aqui, eu e o João, vamos fazer a apresentação da parte 2 do trabalho de controle financeiro aí. Então, iniciando aí pela planilha K, dando continuidade, a gente estipulou os valores de salários por hora para fabricação e para montagem e vai ter um reajuste de 5% no mês de junho. Então, a produção de unidades aqui na coluna B, ela foi pega da planilha E, então lá foi determinada a quantia que ia ser produzida, a gente trouxe essa informação para cá. O cálculo de horas de fabricação ele foi feito com base na divisão dessa quantia que tem que ser produzida pela capacidade de produção por hora. Então a gente obteve dessa maneira quantas horas são necessárias para fazer essa fabricação, né? Da mesma maneira, as horas de montagem, a gente utilizou a quantidade que vai ter que ser produzida, montada, obviamente, pela capacidade de montagem por hora. Depois disso, a gente fez a multiplicação da quantia de horas de fabricação pelo valor do salário por hora. A gente obteve dessa maneira a mão de obra direta em reais, digamos assim. E depois disso, a gente fez também o mesmo cálculo para a montagem. Então, a gente pegou quantas horas são necessárias para a montagem, multiplicou pelo custo horário. Então, em julho teve o reajuste, então o valor da mão de obra horária ficou maior. Dessa maneira, a gente só somou esses dois de fabricação e montagem, obteve o total sem encargos. O encargo ele é de 100%, então você basicamente replica o valor da mão de obra direta e você obtém os encargos. Somando esses dois, você vai obter o total com encargos. Para se obter o valor unitário, é simplesmente pegar esse total com encargos e dividir pela quantidade produzida, que aí você acaba tendo o valor por unidade. Basicamente o mesmo cálculo, ele é feito nesse aqui das cadeiras, das mesas ali, agora das cadeiras. Então, traz a informação de quantidade produzida lá da outra planilha, calcula quantas horas são necessárias para a fabricação, quantas horas são necessárias para a montagem, multiplica pelo custo para obter o valor financeiro, digamos assim, e segue da mesma maneira. Uma informação importante é essa aqui, da média de horas na fabricação e média de horas na montagem, que ela vai acabar sendo utilizada posteriormente. Essa informação aqui ela é calculada nos dois itens, digamos assim. Aqui temos um quadro com o total de custos diretos da produção de mesas, onde a gente pega esse total de mesas também importando lá da planilha K. Pegamos uma matéria-prima também importando das tabelas anteriores, trazemos para a mão de obra todos os seus custos diretos e somamos. Então, aqui a gente soma o custo das matérias-primas e a mão de obra para ter o custo direto total e o custo direto por unidade fabricada. Aí temos aqui a soma total até dezembro e vamos para a planilha N, que seria a mesma produção, só que agora para cadeiras. Então importamos esses dados das planilhas anteriores e fazemos o custo direto, que seria a soma deles, e dividimos para saber o preço, o custo por unidade total. Aqui a gente tem uma informação diferente, que seria a respeito das máquinas, né? As máquinas utilizadas na fabricação e na montagem, tanto das mesas quanto das cadeiras. Tem também as máquinas e equipamentos utilizados no almoxarifado, na manutenção, os equipamentos de administração geral da fábrica, os edifícios da fábrica, os terrenos, móveis e equipamentos da área administrativa e os veículos da área administrativa. Dentre todos esses aí, todos eles, exceto o terreno, ele vai sofrer depreciação. Então a depreciação ela é calculada de acordo com a vida útil dos produtos. Então um produto que em 10 anos ele vai ter uma depreciação total vai ser diferente daqueles ali, por exemplo, que estão com 5 anos ou 25 anos, por exemplo. A gente determinou também qual valor vai ser utilizado na aquisição de novos ativos. Então ele está descrito ali. E a aquisição desses produtos ela foi especificada ali para o mês de junho. Então a gente vai ter uma depreciação com um valor diferente até junho e após junho. Então foi feito o cálculo de qual que é o valor da depreciação mensal até junho. Então isso por item, né? 5.833, enfim.
E posteriormente a isso, a gente fez o cálculo após junho, já considerando as novas compras. Então, a depreciação, conforme comentei, vai ser um valor até junho e após junho acaba sendo outro. Depois disso, a gente faz a depreciação acumulada até dezembro. A gente usa o valor que já foi pré-determinado, que tinha sido até o final do ano anterior. Depois disso, a gente soma, fazendo o cálculo o valor da depreciação até junho, vezes 6, que seria a depreciação mensal, né? E aí depois a gente faz também o valor atualizado após junho, vezes 6 para completar até o final do ano. A gente tem aqui os totais da depreciação acumulada, da aquisição de novos ativos, da mensal, enfim, todas essas informações aí. A respeito dos custos indiretos de produção, a gente tem também custos, os custos diretos, né, da fabricação e montagem, enfim, e aí a gente precisa calcular os outros custos, os indiretos. Então a gente precisa determinar isso de acordo com a utilização de espaço. O tempo, a área de espaço utilizada ela é importante no cálculo do valor total ali, enfim, como a gente vai ver posteriormente. E também o tempo médio utilizado. Então algumas informações utilizam o tempo médio, o tempo utilizado para fazer, e outras utilizam a área. A gente tem aqui o total de área estipulado, os valores de supervisão de mão de obra, de encargos sociais. Os encargos aqui também são de 100%, então ele vai ser basicamente igual ao salário. Na parte de baixo a gente observa aqui que vai ter um reajuste após junho, então esse reajuste ele acaba influenciando também. É feito um cálculo até junho e de julho a dezembro, da mesma maneira aqui na depreciação das máquinas. A gente pode observar aqui então o cálculo a respeito de janeiro a julho. Por exemplo, a parte de serviços ela é utilizada, mas chega um momento que ela precisa ser desmembrada e calculada sobre as mesas e cadeiras. Aqui ela é utilizada então a parte de horas, né? Como a gente pode ver, é feito um cálculo do total de serviços ali, multiplicado pela participação, pelo percentual ou pelo valor, e depois dividido pelo total das fabricação para mesas, montagem de mesas, cadeiras e assim por diante. Então, esse cálculo é feito de janeiro a julho, e depois disso ele é feito aqui da mesma maneira, digamos, só com os valores atualizados no período de julho a dezembro, que ele vai ter uma diferença. A gente segue agora para o custo total de mesas. E cadeiras com o João. Então aqui temos os custos totais. Então a gente pega essa produção, já exportando lá da planilha E, os custos unitários diretos que também já foram calculados, os custos unitários indiretos também, que seria fazendo essa conta, somando esses dois, depois dividindo pelo número da produção, né? Então somando os custos. Fazendo aqui o custo unitário total, então somando já com, né, esses custos unitários diretos e os indiretos. Agora aqui a gente faz o estoque total, foi retirado da planilha, somado com os custos, né, multiplicado pelos custos unitários totais. E aqui a gente tem o estoque final, que seria essa produção de mesas que foi retirada vezes o seu custo. Então a gente tem esse valor, que seria de estoque final. Aqui as vendas estabelecidas, e aqui que seria o CPV, que seria o custo de produção de produto vendido, que seria exportando, no caso, esse H3 de vendas, vezes o valor dos custos totais, né? Os custos unitários totais. Aqui a gente faz isso para todos os meses e, consequentemente, vamos fazer a mesma coisa aqui para cadeiras. Então, a gente pega toda, né, a mesma produção que estava estabelecida, os custos unitários diretos, os custos unitários indiretos, faz a soma para ter o total, né, usa ele desde o estoque inicial, calcula também o estoque final e vê as vendas que foram estabelecidas. Com isso, tendo o seu CPV. Despesas administrativas. Aí a gente também tem já também tem estipulado o valor para salário, encargos sociais,
viagens, materiais, comunicações, transporte e depreciação. Esses itens aí, eles vão ter um reajuste no período de julho, que vai ser alterado o seu valor. O encargo social, ele segue o valor do salário, então por isso que ele não tem um reajuste. E a depreciação, ela já teve seu reajuste calculado lá anteriormente, então por isso que ela também não tem um percentual informado. A gente pode observar que de janeiro a junho os valores são iguais, para salários, encargos, enfim, mês a mês, e a gente tem o reajuste ali no mês de julho. A gente tem a opção de observar aqui o valor total mensal, né, desses itens, ou então também o valor total de acordo com a categoria, seja ela qual for selecionada. Essa planilha ela é um pouco mais simples, é só um cálculo mensal, assim, digamos, dessas informações que estão aqui presentes. Mesma coisa se aplica para as despesas comerciais, onde a gente aplica essas premissas de percentuais que vão ser modificadas a partir de julho, onde a gente escolheu esses. E aqui temos para propaganda e devedores duvidosos, que usamos esse percentual aqui, onde inicialmente é pré-estabelecido, depois a gente utiliza já esse percentual relacionado à receita líquida e à receita bruta de vendas. Aqui puxamos eles desde janeiro, né, com os valores pré-estabelecidos, que, como foi dito, vão se somando, e como muda conforme a receita líquida de vendas e a receita bruta, a gente vai ter uma mudança nesse total. Isso até junho, né, e depois a gente vai ter essa aplicação dos percentuais que vão aumentar, né, de aumento. Então, isso vai ocasionar uma variação um pouquinho positiva aqui no total, e a gente tem daí seus gastos totais ao fim da planilha, dando tanto mês a mês, né, como finalizando com o total dessas despesas comerciais. Então, a respeito da parte 2 seria isso. Muito obrigado e até a parte 3.